Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Uma vez mais, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Livro da Revelação, capítulo 3. Localize, por gentileza. Eu quero agradecer ao eterno Deus por esta honrosa e privilegiada oportunidade de aqui estar servindo a Igreja de Cristo, uma vez mais na exposição da palavra, ao nosso querido pastor Vanderlei Loureiro, pela confiabilidade de nos deixar ser útil, uma vez mais, à igreja local. Quero também tributar ao Senhor nosso Deus este culto em ações de graças pela passagem do aniversário da minha filha Érica, que Deus continue conservando a minha filha, eu e minha família, Senhor, pela vida desta jovem do Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo de número 11. Passamos um dia festivo, pois estávamos trabalhando na obra do Senhor. Graças a Deus, foi um dia bem produtivo. Os obreiros que aqui estiveram podem confirmar isto. Um dia bastante jubiloso. Saímos daqui já às 17 horas. Só deu tempo de ir em casa, tomar um banho, tomar um fôlego e voltar novamente para um outro aspecto de serviço, que é o serviço cultico. Deus seja louvado pela vida de todos os trabalhadores, no nome de Jesus. Meus amados, nós vamos meditar um pouco neste texto. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. Eu comentei com o pastor Vanderlei que hoje é no modelo pentecostal bem antigo, sem esboço, sem roteiro. O Espírito de Deus vai nos ministrando o coração e a gente vai compartilhando com a igreja. Versículo 11 está escrito assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E os presentes digam amém. Assentai-vos. Meu muito obrigado. Aqueles que podem, fiquem com o texto sagrado aberto. Dá-me a sua atenção por alguns minutos, para que possamos meditar na bendita palavra do Senhor. Lembrando aos irmãos que, na proporção que a palavra for sendo pregada, vocês possuem a liberdade de glorificar o nome do Senhor e deixar o Senhor falar de forma profunda e de forma íntima aos corações de vocês. Lembrando que o culto é gravado, tá? Não converse, não ande, não abre a boca de sono, fique ligado, principalmente os do altar. Amados, nós lemos um texto sagrado, muito reproduzido, principalmente em celebrações festivas de departamentos na igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Aqui temos não a fala de um pastor de igreja local. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 3, versículo 11, nós temos a fala do próprio Cristo ao pastor desta igreja que estava em Filadélfia,
e, por conseguinte, a igreja que estava em Filadélfia. E não é a nossa proposta esta noite contextualizar para esta atenciosa e inteligentíssima igreja a questão geográfica, cultural, religiosa, histórica dessa igreja, mas é observar algumas coisas com os amados irmãos que são verdades fundamentais. E uma vez entendendo essas verdades fundamentais, nós estaremos caminhando em direção a tudo quanto o nosso Cristo, o nosso Senhor tem prometido à sua igreja. Porque quem prega, não prega apenas para a individualidade. Quem prega, prega também para o coletivo. E a palavra de Deus tem este poder, tem esta eficiência de pregar a individualidade, mas também de pregar o coletivo. Então esta palavra, ora vai falar individualmente, e ora vai falar coletivamente. E eu entendo pelo eterno Espírito de Deus, o que o Senhor quer pontuar individualmente aqui com alguns, e também entendo pelo mesmo Espírito, o que o Senhor quer pontuar coletivamente com a igreja. Quando nós lemos este texto do capítulo 3, versículo 11, existem pelo menos aqui 3 verdades que saltam deste texto e abraçam o meu coração. A primeira verdade está ligada à esperança. A segunda verdade está ligada à perseverança. A terceira verdade está ligada à vigilância. A primeira verdade está ligada à esperança. A segunda verdade está ligada à perseverança. E a terceira verdade está ligada à vigilância. Então nós temos uma primeira verdade, uma segunda verdade e uma terceira verdade que podemos extrair deste texto. A primeira verdade é aguardar. A segunda verdade é guardar. E a terceira verdade é preservar. Aguardar, guardar e preservar. Aguardar, guardar e preservar. Parece palavras sinônimas, mas que possuem perspectivas diferentes. Aguardar, guardar e preservar. A primeira verdade que está ligada à esperança é exatamente a primeira frase dita por Jesus aqui: eis que venho sem demora. Isto aponta para a chamada bendita esperança dos salvos. Paulo vai chamar esta esperança na sua carta ao pastor Tito de bendita esperança. Obviamente, nós estamos ressaltando à igreja, esta esperança, ela está ligada à maior promessa que Cristo fez à sua igreja. Talvez o que eu estarei falando aqui pode soar nos ouvidos de alguém como algo ultrapassado, como uma pregação antiquada, mas a bendita esperança, vaticinada pelos profetas, ratificada pelos apóstolos e ressaltada pelo Senhor Jesus aqui, está ligada a uma bendita e maravilhosa promessa. Esta promessa, ela também é reiterada pelo Senhor Jesus no capítulo de número 22 do Apocalipse,
versículo 12, quando o Senhor Jesus diz ao apóstolo João: cedo venho, cedo venho, cedo venho. E o mesmo capítulo 22, lá pelo seu versículo 20, o mesmo Jesus vai dizer ao apóstolo João: certamente cedo venho. E João vai pronunciar: amém, ora vem Senhor Jesus. No capítulo 3, versículo 11, Jesus está dizendo: eis que venho sem demora. No capítulo 22, lá pelo seu versículo 12, Jesus diz: eis que cedo venho. No capítulo 22, versículo 20, Jesus diz: certamente cedo venho. Porque esta promessa, ela é a maior promessa que Jesus fez à igreja. Esta promessa, ela é a maior promessa. Eu não estou dizendo uma das maiores, eu estou dizendo a maior promessa que Jesus fez à sua igreja. Esta promessa foi dita por Jesus quando ele ainda estava cumprindo o seu ministério terreno. No escrito do Evangelho, conforme escreveu João, no capítulo 14, quando ele diz: e se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta promessa alegra o coração do salvo. Esta promessa incendeia a alma do fiel. Esta promessa faz com que nós continuemos triunfantemente, de maneira perseverante, caminhando em direção à pátria celestial. A alma do salvo se alegra, a alma do salvo entra em júbilo, porque o salvo sabe que esta promessa cumprir-se-á. O escritor anônimo da Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, lá pelo seu versículo de número 19, ele disse o seguinte: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Jesus, ele é fiel, e esta promessa cumprir-se-á. A igreja está debaixo desta promessa, a igreja se move por esta promessa, a igreja persevera debaixo desta promessa. Isto não é uma utopia, isto não é uma fala de um crente esquizofrênico, isto não é uma fala de um crente que está ultrapassado, isto é uma fala de um crente que tem esta esperança acesa dentro de sua alma. Os nossos pais espirituais pregavam isto de forma muito incisiva, de forma muito enfática. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, mas ele breve voltará. Querem arrancar esta mensagem dos nossos púlpitos, querem nos chamar de um povo louco, de um povo ultrapassado, mas nós verbalizamos em alto e bom som: Jesus, ele vem, e nós estamos o aguardando. Irmão Fernando, mas esta mensagem não se enquadra muito na filosofia, mas ele vem. Irmão Fernando, mas esta mensagem não se enquadra na teologia acadêmica, ele vem. Irmão Fernando, mas esta mensagem não se enquadra muito nos ismos existentes na sociedade, ele vem. Eis que venho sem demora.
quem falou garante a promessa. Isto precisa alegrar o nosso coração. Isto precisa mover a nossa vida. Porque a nossa vida de fé precisa resultar nisso. Encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Eu não estou falando aqui de uma escatologia de terror. Eu não estou falando aqui da escatologia do medo. Eu não estou falando aqui da escatologia do jornal que sairá amanhã. Eu estou falando de uma promessa feita por Jesus à sua igreja. Ela é melhor do que chave de carro. Ela é melhor do que chave de apartamento. Ela é melhor do que chave de mansão. Ela é melhor do que uma porta aberta no melhor emprego em uma multinacional. Eu aguardo Jesus. Eu aguardo Jesus. Eu estou debaixo desta promessa. Calamai, colomou veremenduri virasi birraia. Não podemos tirar esta mensagem do nosso coração. Eis que venho sem demora. Ele vem. A igreja pode declarar, Ele vem? Mais uma vez, Ele vem. Mais uma vez, Ele vem. Isso é confissão de fé. Isto é confissão de fé. Isto é um dos pilares do Evangelho. Ele vem. Esperança. Esta esperança está viva. Esta esperança está incandescente. Esta esperança está acesa. Mas uma segunda frase encontrada neste texto é: eis que venho sem demora, guarda o que tens. Guarda o que tens. É possível projetar o texto aqui, capítulo 3, versículo 11 do Apocalipse. Guarda o que tens. Porque o texto não está declarando guarda o que tem. Mas o texto está declarando guarda o que tens. A igreja recebeu muita coisa dele. E existem inimigos, existem situações sorrateiras que querem arrancar tudo aquilo que a igreja recebeu. Por isso Jesus está dizendo para a igreja que estava em Filadélfia: guarda o que tens. Quero destacar pelo menos 3 coisas aqui que a igreja que estava em Filadélfia tinha e nós também temos. Número 1, a igreja que estava em Filadélfia, ela tinha um relacionamento vivo com aquele que diz e com aquele que tem. Observe o capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz
aquele que é santo e verdadeiro, ele não apenas diz, ele também tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É com este Cristo que a igreja mantém o seu relacionamento. A igreja não serve o Cristo pendurado em uma cruz. A igreja serve o Cristo vivo, e este Cristo diz, Ele fala. Ele fala. O meu Jesus fala. O Jesus da igreja fala. E aquele que fala, ele é santo para santificar, ele é verdadeiro para nos autenticar. Aquele que diz fala, aquele que diz fala, e ele está falando aqui esta noite. Você pode ouvir ele falando? Você pode ouvi-lo falando? Ele não apenas diz, ele também tem. A igreja precisa guardar o relacionamento com aquele que diz e com aquele que tem. E o que ele tem? Ele tem uma chave. A sua influência, o seu poder aquisitivo, o seu poder social, o seu poder persuasivo, pode te levar em muitos lugares. Mas apenas mantendo o relacionamento com aquele que tem, pode te levar à sala do tesouro de Deus. E quando Jesus, ele é apresentado como aquele que tem a chave de Davi, a chave de Davi era a chave que abria as portas do tesouro real. Quando Jesus diz que ele tem a chave de Davi, ele está declarando: eu tenho a chave da porta do tesouro real de meu Pai. E ele pode abrir, e ele pode fechar. Ele pode fechar, e ele pode abrir. Para aqueles que romperam o relacionamento, ele fecha. Mas aqueles que estão mantendo o relacionamento, ele está dizendo: eu estou abrindo a sala do tesouro real. Eu estou abrindo a sala do tesouro real. E isto é muito sério, o que eu irei dizer aqui. Ele está abrindo a sala do tesouro real e está dizendo, pastor Vanderlei: eu estou conduzindo alguns para dentro desta sala, e eu estou dizendo: pegue aquilo que você prescatu piteva xandarabacanturibihaia, pegue aquilo que você precisa. Ele está tomando pelas mãos de alguém esta noite, santos obreiros do Senhor, e está conduzindo. Eu estou conduzindo alguns em direção à sala do tesouro real. Ele te conduz, Mateus. Ele te conduz, Lorena. Calamão Duribirraia. Ele te conduz, Abraão. Entenda, Abraão, mantenha o relacionamento, que ele vai te conduzir para dentro da sala do tesouro real. Ele está conduzindo, ele está tomando pelas mãos, ele está te conduzindo, Aura, e ele está dizendo: vem, minha filha, e pegue aquilo que você precisa.
Há alguém entrando para dentro da sala do tesouro real de Deus e está pegando cura, está pegando cura emocional, cura espiritual, mas também está pegando cura física, porque Cristo cura sim, Cristo cura sim, Ele cura ossos, Ele cura o sangue, Ele cura o coração, Ele cura a coluna, Ele cura. Eu vou deixar você entrar na sala do tesouro. Entre mesmo. Aproveite a oportunidade. Leve, Senhor. O Senhor sabe que a tua serva precisa. Leve ela, Senhor. Guarda o que tens. Nós guardamos o relacionamento com Ele, e olha o que Ele nos proporciona. Os nossos recursos são findáveis. Os deles são infindáveis. Os nossos recursos são perecíveis. Os deles são imperecíveis. Os nossos recursos são de baixo. Os recursos dele é de cima. Os nossos recursos advêm do homem. Os recursos dele advêm do Pai. Todas as coisas me foram entregues, disse Jesus. Todas as coisas me foram entregues. A igreja não apenas guardava o relacionamento com aquele que diz, com aquele que fala e com aquele que tem. A igreja também guardava a fidelidade. Capítulo 3, versículo 8, a parte final. Guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Isso aqui é fidelidade. Fidelidade. E fidelidade é algo independentemente da circunstância. Independentemente do lugar. Independentemente da situação. Esta igreja guardava a palavra e não negava o nome de Jesus. Alguém pensa que negar a Jesus é simplesmente dizer: eu não sou crente. O meu comportamento pode estar gritando que eu estou negando este Jesus. Agora, o fiel é fiel independentemente do lugar. As circunstâncias te diz para você subornar. Mas a palavra diz: seja fiel no pouco. Você vai crescer, rapaz. Não precisa subornar. Não precisa dar o seu jeitinho, seja fiel. A pressão social, a pressão acadêmica nociva, quer te levar a se comportar como alguém que é secularizado. Mas seja fiel.
Não negue a sua fé na faculdade. Seja coerente, seja fiel. Jesus está falando com alguém aqui. E ele não manda recado para ninguém. A mensagem dele é direta. Seja fiel na faculdade. Expresse a sua fé com seu comportamento, com a sua vida, com as suas palavras. Essa igreja também não guardava a palavra apenas, revelando assim a sua fidelidade. Essa igreja também guardava a palavra da paciência. Capítulo 3, versículo 10. Esta palavra da paciência é a palavra da promessa. Guardaste a palavra da minha paciência. E esta paciência está linkada exatamente ao eis que cedo venho, ou eis que venho sem demora. Palavra da paciência. A pressão quer nos levar a não acreditar, mas guardamos a palavra da paciência. A pressão está grande, mas guardamos a palavra da paciência. E para encerrar, primeiro, guardando, aguardando. Segundo, guardando. Terceiro, preservando. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diga, ninguém tome a tua coroa. Ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Observe que Jesus, ele diz como se aquela igreja já tivesse uma coroa. Porque a coroa já está garantida, obreiros. E ninguém aqui não é o diabo, tá? Ninguém aqui é tudo e qualquer coisa que pode nos tirar a coroa. Para que ninguém tome a tua coroa. Você já tem uma coroa. Ela já está garantida. Ela já está garantida. Agora, o perder a coroa é perder a honra. Porque quando o escriba de Jeremias escreve Lamentações, no capítulo 5, ele, falando da situação dos líderes de Israel, ele diz: ai de nós, porque a nossa coroa caiu da nossa cabeça, porque pecamos. Eles perderam a honra. Existem muitos que estão perdendo a honra. E que honra é esta? Está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Quantos têm perdido a honra de estar assentado com Cristo nas regiões celestiais? Existe posição melhor? Respeitosamente aos amigos, aos pastores, obreiros que estão aqui, é muito melhor do que esta posição aqui. É muito melhor do que esta posição. É muito melhor do que ocupar a cadeira presidencial, seja de ministério, seja da Federação da República do Brasil. É muito melhor. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais.
Mas se a coroa cair da nossa cabeça, nós perdemos esta posição, porque perderemos a honra. Você quer ver alguém que já perdeu a coroa? Porque a coroa, amados, ela está ligada à minha capacidade de prestar culto a Deus. A coroa está ligada à minha capacidade de prestar culto a Deus. Quando nós formos galardoados no céu, falo no céu, mas provavelmente fora dos portões eternos, mas nas regiões celestiais, por ocasião do tribunal de Cristo, a Bíblia fala de algumas coroas, e estas coroas não serão outorgadas para a glória daqueles que receberão estas coroas, mas para a glória daquele que concederá estas coroas. Então, coroa, à luz do culto que é prestado no céu, é a capacidade de glorificar. O apóstolo João vê 24 tronos, 24 anciãos, estes anciãos vestidos de branco, tendo coroas na cabeça. E o que eles fazem com a coroa que eles receberam? Oh, nós somos reis também. Não. Eles pegam estas coroas e lançam nos pés daquele que está sentado no trono. Perder a coroa é perder a capacidade de se prostrar e lançar a sua adoração aos pés daquele que está assentado no trono. Tenta imaginar 24 anciãos vestidos de branco, assentados em tronos de ouro. Eles se levantam, eles se prostram, eles pegam a coroa que o grande Deus outorgou a eles e lançam a honra que eles receberam nos pés daquele que está sentado no trono. Eles vão aos pés daquele que está sentado no trono, pega a coroa, volta novamente, se prostram diante dele e lançam a coroa novamente. E isto é o culto prestado perante ao grande Deus. Então, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se coloque sobre os pés. Não quero continuar. A inspiração cessou, eu cessei também. Não quero ir adiante. Mas que nós possamos, amados, aguardar com esta bendita esperança. Guardar o relacionamento, a palavra, a perseverança. E guardar também a coroa, se mantendo vigilante. Se porventura há alguém em nosso meio que queira confessar a fé em Cristo, queremos lhe chamar em nome de Jesus para nós estarmos orando por você. Há alguém em nosso meio que queira confessar a fé em Cristo, se houver alguém que esteja nos acompanhando através da transmissão deste culto, você pode sinalizar aí dizendo: eu estou aceitando Jesus, e com certeza Jesus, ele transformará a sua vida pela operosidade do Espírito Santo. Há alguém em nosso meio? Se não há, Pai, lhe dou graças esta noite. Muito obrigado, Senhor, por esta bendita oportunidade de nós estarmos na Tua presença, ouvindo a Tua palavra. Continue conosco, ó Pai. Continue nos ajudando, aguardando, guardando e sendo vigilante, preservando a coroa que o Senhor já nos concedeu. Continue nos abençoando com a Tua graça,
com a tua ação miraculosa, para que em tudo teu nome possa ser glorificado, em o nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados. Com a autorização do nosso querido pastor Vanderlei, eu preciso dar uma fala com os irmãos.